Sou filha do Diego e da Ivete, que foram os responsáveis pela restauração dessa casa nos anos 80. E eles, com um grupo de amigos, conheceram a cidade, se apaixonaram e adotaram Santana de Parnaíba como uma futura aposentadoria. E essa cidade, desde aquela época, a gente está falando dos anos 80, era realmente uma cidade interiorana, muito gostosa. A gente tinha uma vizinhança mais ativa, as pessoas conversavam mais, existia mais uma interatividade que, com o passar dos anos, foi se perdendo, né? Então, dá muita saudade daquele clima interiorano. Muito gostoso na época de festas como Corpus Christi, Carnaval, assim. Corpus Christi, à noite começavam as portas das casas abertas, a gente recebia a serragem e os moradores iam para a rua fazer o tapete de serragem colorido, né? E isso era uma coisa muito gostosa, as portas abertas, a gente recebia o sopinha, o caldinho, não me lembro muito bem, mas era uma maneira de... Era gostosa, né? A interação com o pessoal, com a turma da cidade. Carnaval também era uma coisa que você podia sair, pular, se divertir, sem qualquer tipo de receio. E isso se perdeu ao longo dos tempos, né? Isso aqui, meus pais fizeram uma restauração enorme que levou anos e anos e anos para preservar um patrimônio que estava se deteriorando. E eles buscaram trazer um pouco daquela época, preservando as paredes de taipas, esses vergalhões incrustados que foram encontrados nas paredes que estavam escondidos, né? E aí a casa foi voltando a ter um pouco as características da época dos bandeirantes. Não é só essa casa, eu acho que as 209 casas do centro histórico que ainda mantém algumas características de construção, com a taipa, o madeiramento, eu acho que elas não são só importantes para Santana de Parnaíba, mas eu acho que é muito importante para a questão histórica de toda uma nação brasileira, entendeu? Infelizmente, nós brasileiros não temos a educação de preservação, né? E isso eu aprendi a respeitar justamente com meus pais e esse grupo de amigos que eram imigrantes europeus. Eu acho que é uma coisa assim que deveria ser melhor preservada, deveria ter mais apoio dos órgãos responsáveis, como o CONDEFAT, IPHAN. Eles deveriam dar um maior suporte, porque cuidar de um patrimônio não é fácil, não é fácil em termos físicos e muito menos em termos financeiros. Então, infelizmente, muitos patrimônios aqui de Santana de Parnaíba, de outras cidades, de São Paulo, Minas, enfim, eles acabam sendo danificados por falta de recurso dos próprios proprietários, né? Eu gostaria que quando não estivesse mais aqui, essa casa fosse respeitada, porque ela é sim um patrimônio histórico importante para a cidade, sabe, para o estado de São Paulo, para o Brasil, basicamente para a educação.